E se tudo o que você aprendeu sobre saúde e doença estivesse prestes a ser completamente transformado? Prepare-se para uma jornada fascinante que desafia as convenções e revela uma inteligência biológica inerente ao nosso corpo. Um verdadeiro manual de instruções que sempre esteve lá esperando para ser desvendado. Existe um padrão preciso e replicável que liga a psique, o cérebro e o órgão em cada doença. Por este raciocínio, as doenças não são erros aleatórios da natureza, mas programas biológicos de sobrevivência com um propósito. Toda doença ou programa biológico de sobrevivência é iniciada por um choque biológico inesperado, dramático e vivido em isolamento. Este choque se manifesta simultaneamente na psique, no cérebro e no órgão correspondente, tudo fora do nosso consciente. Não se trata de um conflito psicológico comum, mas de uma percepção biológica semelhante à de um animal na natureza. Toda doença se desenrola em duas fases distintas desde que o conflito original seja resolvido. Primeiro, a fase ativa, um período de estresse simpaticotônico, onde o organismo busca uma solução para o conflito, muitas vezes com sintomas sutis ou até indetectáveis. Uma vez que o conflito é resolvido, entramos na fase de reparação, ou vagotonia, onde o corpo inicia processo de cura, inflamação e cicatrização. É nesta fase que a maioria dos sintomas clássicos, como dor, febre e fadiga, se manifestam, um sinal de que a autorreparação já está em andamento. Essa fase inclui uma crise epileptoide, um ponto de virada intenso que simula a fase ativa para expulsar o edema acumulado e finalizar o processo de reparação. Existe um comportamento específico dos tecidos durante essas fases, correlacionando-os com a sua origem embriológica e o centro cerebral que os controla. Órgãos mais antigos, como endoderma e mesoderma antigo, controlados pelo cérebro antigo, tendem a proliferar células na fase ativa e se decompor na fase de reparação. Já os órgãos mais novos, mesoderma novo e ectoderma, controlados pelo cérebro novo, perdem tecido lá na fase ativa e reconstroem na fase de reparação. Micróbios como fungos e bactérias não são inimigos que causam doenças, mas sim cirurgiões e reparadores que atuam apenas na fase de autorreparação. Eles ajudam a decompor o excesso de tecido ou a reconstruir o tecido perdido conforme a necessidade biológica. Ou seja, a infecção não é a causa, mas parte do processo de cura. Cada doença é um programa biológico de sobrevivência com um propósito biológico inteligente, desenvolvido ao longo da evolução das espécies para auxiliar o organismo a lidar com choques e situações desafiadoras. A doença não é um erro, mas uma estratégia adaptativa do corpo para garantir a nossa sobrevivência. A técnica de sincronização bioenergética nos convida a uma mudança radical de percepção. Ao invés de ver a doença como um inimigo a ser combatido, podemos compreendê-la como uma resposta biológica significativa a eventos da vida, uma parte de um processo natural de adaptação e autorreparação. Essa compreensão profunda não só alivia o medo e o pânico associado às enfermidades, mas também nos empodera, trazendo uma nova responsabilidade e consciência para a nossa própria saúde. Essa compreensão se conecta diretamente com os desafios da vida moderna. Documentos sobre gerenciamento de riscos ocupacionais, por exemplo, destacam como fatores psicossociais do trabalho, como sobrecarga, assédio e má gestão, podem levar a estresse, esgotamento e depressão. Esses são os bocados que o corpo precisa processar. A fisiologia defensiva, como a resposta de luta ou fuga, pode levar a tensões musculares crônicas e desequilíbrios. A capacidade do corpo de se autorregular e se autorreparar é a premissa central, mas ela pode ser comprometida por emoções não resolvidas que criam curtos-circuitos
no sistema nervoso, impedindo o fluxo harmonioso da energia. A verdadeira resolução, portanto, viria quando a pessoa consegue digerir a situação, compreendendo, aprendendo e liberando-se da culpa ou do papel de vítima. É um convite a assumir a própria responsabilidade pelo bem-estar, fechando o ciclo do conflito. Essa visão nos leva a uma reflexão final. E se mudássemos a forma de olhar para os sintomas? Se, ao invés de vê-los apenas como erros a combater, os considerássemos programas biológicos com um sentido, tentativas inteligentes do corpo de se adaptar e sobreviver? Como isso transformaria nossa relação com a saúde, com a doença e com os próprios desafios que enfrentamos na vida? Fica a provocação para a gente refletir. Forte abraço e a gente se vê em breve.